Fazer para quem está presente A só. chamada está sendo gravada. Opa. Luciana, por favor, repete sua pergunta que eu não entendi. A chamada dessa aula vai ser feita com quem só está presente ou vai fazer chamada oral também? Não, igual da passada, é relatório gerado pelo Google. Ah, não. Tá bom, então. Beleza, É? ótimo. Ok. Obrigada. Nada. Bom, eu vou responder a pergunta de um colega, que vocês me perdoem, mas eu não copiei o nome dele. Copiei só a pergunta. A gente estava falando sobre BGS, sobre subbase, né, sobre as camadas, e ele pergunta assim, para ferroviário, teria que ter um cuidado maior na preparação do solo para receber o lastro? Olha, eu não tenho, meu conhecimento com ferroviário é -2, né? Tem gente que tem conhecimento 0, o meu é -2, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei como funciona porque estudei, né, gente? Eu fiz uma faculdade, modéstia à parte, bem feita, né? Então, mas eu vejo pouco, e aí eu vejo pouco descarrilamento no Brasil. Aí eu não sei, eu tô vendo, tô falando de jornal, falando boca a boca. Então, se tem pouco acidente, pouco descarrilamento, talvez as bases estão bem tratadas, as subbases estão bem tratadas, não sei. Penso assim, não sei, posso estar incorreto. Luan? Professor, boa tarde a todos aí. Então, eu participei também de ferrovia, né? Então, eu trabalhei um tempo na ferrovia da Rumo aqui, né? Em Goiás, eu estou em Goiás, né? Localizado em Goiás. E desencarrilhamento mesmo é mais, vamos falar assim, é mais difícil de acontecer, né? A gente tinha muito acontecimento que atropelamento, né? Animais, né? Carros, né? Que não respeitavam o sinal de pare, né? E acaba que o problema, igual a pergunta do rapaz, a preparação do solo, né? Desde que até na leitura dos livros também tem que ter, porque não pode ter muita inclinação, né? Porque é uma carga pesadíssima, né? Cada vagão daquele pega quase dois bitrem, né? Então é uma carga ali, vamos falar assim, muito mais aí do que duas carretas. Mesmo? Pega 40, 45 toneladas cada uma daqueles lá. Cada vagão daqueles, né? Então, aí tá puxando aqui 180 vagões, né? Então, uma locomotiva, né? Então, é uma coisa assim que vai tirar muitos... benefício para a gente, né? Que tira muitos caminhões das pistas, né? Das rodovias, e diminui até a questão de acidentes aí com caminhões, né? Que para e tira esse giro, né? Maior. Claro. Né? Então, a gente tem aqui, passando aqui na nossa cidade, a ferrovia da Rumo, né? Mas é uma coisa aí que tá para o futuro, né? Então, eu estou querendo fazer até uma especialização para essa área, para essa melhora. Luan, melhora do sistema de transporte nosso no Brasil passa obrigatoriamente, invariavelmente, pela ampliação do sistema ferroviário. Isso não tem, assim, dúvida. Não tem dúvida a respeito disso. Esse tanto de caminhão carregando coisa que não era para carregar. O transporte ferroviário hoje no Brasil, gente, a malha ferroviária hoje é mais responsável por minério de ferro. Veja logo que bobagem. Por que você não pode escoar grão? Você fica andando, eu fico andando só nessas estradas boas aqui, ó, Uberaba, Aramina, Aramina, Uberaba, todos os dias, né? E que graneleiro, tanto de graneleiro que fica andando, que a gente sabe que é graneleiro por causa do tipo do caminhão e por causa das porcarias da soja que fica batendo no para-brisa, né? Fica, quando você está ultrapassando. É um monte, é tão mais simples isso ser transportado via ferroviária e o caminhão fazer só o porta a porta mesmo, só da estação ali. Só que nós precisamos de uma grande ferrovia para ligar, por exemplo, do Paraguai ao Porto de Santos, da Bolívia ao Porto de Santos. Nós precisamos, né, ligar Porto Roncabaleiro. A gente tem ferrovias hoje longitudinais no Brasil, transversais são pouquíssimas. E aí você pega essas 262, essas estradas que começam com 2, que são as que cortam o Brasil no sentido transversal, aí você vai ver a realidade delas, que dificuldade que é para andar nesse negócio. Gente, daqui para Belo Horizonte, lembrando que o Rony conversou comigo há pouco tempo, capital de Minas Gerais, assim, a gente culturalmente, às vezes eu tento achar uma explicação, tá certo, nós estamos perto da divisa do estado de São Paulo, por isso que a gente fala igual o paulista, né? O mineiro daqui de Uberaba fala muito parecido com o paulista do interior, de Ribeirão Preto, muito mais do que parecido com o mineiro de Belo Horizonte, com o mineiro de Pedro Leopoldo, com o mineiro de Diamantina, de Mariana.
Minas é muito grande, né? Então tem essa influência cultural. Mas assim, o que eu estava querendo dizer, é muito pior ir de carro, mas muito pior ir de carro para Belo Horizonte do que ir para São Paulo. Por quê? Para Belo Horizonte nós estamos numa rodovia 2, que é uma transversal. Nesse sentido, nada mesmo é escoado via trem, via ferrovia. Tudo é escoado no transporte rodoviário. E transporte mais lento, né, por conta das características, muito verdureiro na estrada, muito... Então, assim, é terrível, terrível. Fico triste por quem tem que depender de fazer esse trajeto Araxá, BH, e BH para frente também, né, João Meulevade, meu Deus, meu Deus. Agora imagina se predominantemente fosse carro, o tanto que seria melhor. Então, assim, até um desabafo, né? Na hora já do novo PAC, do PAC 3, do PAC 4, tem essa promessa sim, Luan, eu já vou passar a palavra para o Renan, existe sim essa promessa, existe uma promessa há muito tempo de que vem investimento chinês aí na ordem de quase 1 tri para ampliação da matriz ferroviária, justamente para ajudar, né? Porque hoje a soja, quem compra soja do Brasil majoritariamente é a China, quem compra o minério de ferro do Brasil majoritariamente é a China, tem mais coisas que a gente exporta para a China. Então, para eles é interessante, né? Cai o custo. O custo do Brasil está saindo alto por causa do custo rodoviário. A perda rodoviária para grão, gente, chega na ordem, isso ali faz tempo, tá? Se eu estiver incorreto, vocês sintam a favor, fica à vontade em contribuir com a aula. Mas eu já li isso lá em 2000 e começo de 2000, 2001, 2002, quando eu entrei na minha primeira faculdade, que era a faculdade de administração, na matéria de logística, eu li, nunca mais esqueço, que até 30% de carga de grão é perdido no meio de estrada. Pô, o que faz isso com o custo? O custo do frete, né? Então, assim, é isso aí. Quem tiver, na hora que esse boom vier, e vai vir, e tá para vir, na hora que o problema é que, assim, depende de tanta coisa, depende de políticas federais e tal, mas, assim, eu torço pelo progresso sempre, pela continuidade, sou progressista. Então, eu torço para essa verba vir, esse dinheiro vir da China, esses trilhões mesmo, para a gente melhorar logo essa malha. Agora, comentando aqui, antes de passar a palavra para o Renan, o Victor fala, mora em Araxá e para ir para BH, Até de Uberaba, Araxá já não é muito confortável, imagino você achar BH, né? E o Luan tá falando que vai começar entre uma Chaveslândia é Goiás, provavelmente, né? Nome Lândia. Chaveslândia até Uberlândia, 3 bi de construção. Mas aí Uberlândia, será que ela vai para o Porto Seco aqui, na 050? Porque daí... Ou será que tem algum tipo de produto que é feito em Chaveslândia e processado em Uberlândia? Eu estou te fazendo a pergunta porque é o seguinte, né? Não são 2 pontos, assim, de exportação internacional, né? Sim, sim. Essa que vai começar é uma ferrovia daqui de Chaveslândia, depois de São Simão, né? Aqui em Goiás mesmo. Ah, beleza, conheço. Aí, entre aqui, depois de São Simão, aqui vai até Uberlândia e vai montar aí uma ferrovia. Foi a Rumo e aquela VLI, né? Responsável pela ferrovia. Ah, então ela vai integrar outra para ir embora para o Porto Santos. Com certeza, eu acredito que sim, professor. Eu não sei sobre esses detalhes, mas é uma construção que vai ser gigante, tá? Próximo agora já ao começo já. Entendi. Mas você concorda comigo que tem que levar de algum lugar para outro lugar que ou a gente tem, se for para exportação, a gente tem que chegar a isso até o porto, né? Ou pode ser um porto, não precisa ser o Porto Santos, nós temos outros portos, tem Itajaí no Paraná, né? Tem na Bahia, mas enfim, o principal é Santos, né? Então, é por isso que nós estamos no Sudeste, por isso que eu pensei nisso. Renan. Ô, professor, boa tarde, né? Só para... eu era carreteiro, rodei muito para esse lado de vocês aí, Goiás, do Sul,
Pedro Juan Cabaleiro, lá tem um portinho, na beira do Rio Paraná tem um porto lá. Eu cheguei a levar muita carga lá para exportação, para subir para Bolívia, Peru, então a gente levava lá, que era o caminho mais perto. Aí hoje eu estou na ferrovia. A questão do trem para descarrilar é só se tiver algum acidente, porque é muito peso, são muitos vagões. Uma composição hoje são 36 vagões, três locomotivas, duas puxando e uma na cauda ajudando a empurrar. Tracionando, empurrando. Isso. Então, o que acontece? Quando tem alguma pessoa na linha querendo suicidar, ou algum carro que agarrou em alguma travessia, uma maquinista da emergência na composição, daquele efeito sanfona, o que está atrás vem empurrando. Então, é muito peso. Aí é onde espirra os vagões para fora, aí dá o descarrilamento. Mas questão de ir lá, assim, é muito difícil. O que eu percebo hoje nas ferrovias, que aqui em Minas, são ferrovias muito antigas, da época da ditadura ainda, quando foi construída. E aí, naquele tempo não passava esse tanto de vagões que tem hoje na composição. A gente tem trem aqui de 3 quilômetros, são 272 vagões, 6 locomotivas. Credo. Uma locomotiva é 190 toneladas. VLI? Não, aqui é MRS. Então são MRS. 190 toneladas, uma locomotiva. Uma composição normal são 7 Uma composição é toneladas vazia. Para quem é do interior, uma composição é o trem inteiro, do começo ao fim. O trem inteiro. A normal é 1,5 km. Ela vazia pesa 8 toneladas praticamente. Carregada, ela vai para 17 mil toneladas. Aí o que percebe? Percebe que o laço tem esses lugares para. Você vai observando assim no passado da ferrovia, parece que alguns lugares vai cedendo, tá baixando, sabe? O laço vai subindo. Aí poderia ter alguma coisa a ser feita com ele, porque fica caro desmanchar ali para fazer de novo, não tem jeito. Opa, caríssimo. Vai recuperar esse solo ali, né? Então, Mas... eu estava pensando igual a estrada. A estrada tem um padrão para ser feito, as normas. Muitas estradas, igual o senhor falou aí dos caminhões, rodotrens aí, o peso dobrou antigamente. Não passava, o máximo que passava era 20 toneladas na carreta. Hoje passa 50. Então você vê em muitos lugares o asfalto está afundando, né? Está afundando, não foi projetado para isso. No caso de uma ferrovia, o que poderia ser feito para estabilizar esse dano aí desse afundamento? Então, essa é uma pergunta, Renan, que infelizmente eu não vou conseguir te responder. Eu não tenho esse conhecimento. Eu imagino que seja igual rodovia, dadas as devidas proporções, manutenção pontual. Fazer algum desvio pontual enquanto você faz a manutenção. Escavação e preenchimento com material mais compressível, material mais bruto, para você fazer esse preenchimento, porque você não vai trabalhar com concreto sob rodovia, você não vai trabalhar... O negócio é lastro, dormente, trilho, né? A composição basicamente é essa. Eu acho que seja isso, né? Lastro, dormente, trilho. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir esse material por, às vezes, material britado, compactar novamente, voltar com o lastro, voltar com o dormente, voltar com o trilho. Mas interessante sua experiência aí com relação ao transporte ferroviário. Eu sou curioso do transporte ferroviário. Eu imagino assim, fico imaginando como é que deve ser à noite você rodando aí 2, 3 horas da manhã nessas estações ferroviárias socadas no meio do mato aí, igual você falou, gente querendo tirar a própria vida e achando que o maquinista tem alguma coisa com isso, né? Tem muito, mas o que acontece? Aquele acho que vai, principalmente carro, acho que vai dar. Entra na frente, acho que vai dar, mas não dá tempo. Que é muito peso, mas embala muito fácil também. E ali é ferro com ferro. Você é muito doido para achar que... Embala, acabou, para parar é difícil. E só para tirar, só para questão aí, cada vagão são 5 carretas praticamente de 20 toneladas cada um. Você fala que cada vagão pega 100 toneladas? É de 100 a 110 toneladas. Putz. Mas depende do modelo do vagão, mas geralmente é entre 100 e 110 toneladas. Esses vagões abertos de minério de ferro, né? Isso. Putz. É muito peso. Fechou. Obrigado pela contribuição de vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, ok. Segunda parte, e assim, foi mais ou menos o que eu projetei, em termos de tempo. Construção das camadas. Eu quero falar para vocês, eu vou apresentar a tela aqui rapidão. Tela inteira.
Vou falar um pouquinho teoricamente sobre a construção das camadas. Vou ser bem rápido, não vou ficar enrolando. E depois passar um vídeo para vocês do DENIT mesmo. O vídeo do próprio DENIT mostrando. É uma obra antiga na Bahia, ou no Ceará, não lembro. Mas enfim, aí a gente vê juntos e a gente vai se relembrar. Construção das camadas, então, num pavimento novo. O que faz? Primeiro, regularização de subleito, né, gente? Quem que regulariza subleito? Patrol, tá? Patrol vem com aquela lâmina, vem cortando e regularizando e dando o acabamento do subleito que você bem precisar, tá? Subleito, normalmente, você não faz a inclinação dos 2%, né? O subleito, você pode cortar ele mais plano, tá? Até por conta da máquina, né? A Patrol, ela é feita para ser plana a lâmina, né? Ela tem até determinada inclinação, mas ela não dá esses 2% de inclinação. Pelo menos que eu saiba. Se eu tiver errado de novo, me corrijam, tá? Tem gente que trabalha com pavimentação, colega isso. Se você achar que a Patrol, a nossa lá, pelo que eu vi da nossa Patrol lá, ela é corte reto, tá? Quais são os principais serviços, então, executados na regularização do subleito? A busca da umidade ótima, o corte, a busca da umidade ótima e a compactação até atingir a densidade aparente máxima, que é o também chamado Proctor. Proctor. Quem é o Proctor? O Proctor é a relação entre a densidade aparente seca do laboratório, na verdade aqui é o contrário, é a densidade aparente seca do campo, dividido pela densidade aparente seca do laboratório. E isso daqui tem que ter valores próximos de 100%. O que é o peso específico aparente? O peso específico aparente seco é igual ao peso específico aparente dividido por 1 mais o teor de umidade. E esse teor de umidade é o teor de umidade do material no campo. E acrescido da umidade ótima. Então, voltamos em vários conceitos. Umidade ótima sai do ensaio de compactação, feito no laboratório, onde eu determino um percentual, eu tenho um gráfico que vai cruzar para mim, e normalmente ele é uma parábola, vai me falar o máximo peso específico aparente seco que eu tive, referiu-se a X% de umidade. Normalmente isso aqui vai estar próximo aí dos seus 20%, 25%, né? Entre 20% e 25% de umidade é onde você vai conseguir ter a maior densidade possível. Por quê? Porque o peso aparente seco, quanto menor for o índice de vazios, a gente está substituindo ar por solo. Então, quer dizer, nós temos o maior peso específico seco. Então, é isso daqui, é essa água, esse percentual que eu vou ter que jogar no meu terreno, tá? Meu terreno, não vamos falar, não é que eu falar de umidade, de compactação, nós falamos, eu falei isso em mecânica dos solos, né? Não precisa nem retornar, vocês já fizeram mecânica dos solos, né? Vocês sabem o que é a umidade ótima, tá? E aqui... Oi. Desculpa te atrapalhar um pouquinho aí. Diga. Mas um desses ensaios seria o SPT? Não, o SPT ele mede a capacidade do solo em resistir a batidas do martelo de 65 quilos que caem a uma altura de 75 centímetros. Nós não usamos SPT em pavimentação. Standard Penetration é para obra civil. Ok, obrigado. Nada. Aí uma imagem aí de uma Patrol trabalhando, certo? Espalhando o material. Aqui ela não está não tá nem fazendo tá fazendo a regularização do subleito, né? Aqui está fazendo aterro. Você vê que está com uma terra diferente da terra original, né? Mas espalharam aterro aí e ela está nivelando, cortando isso conforme deveria ser. Aqui algo mais bruto, aqui é o trator de esteira, né? Esse cara é o cara do desmatamento, infelizmente,
é aonde você vai, é a primeira parte que na hora que você vai derrubar a árvore, né? Aí, às vezes, não é nem trator de esteira, só se for muito inclinado. Aí são tratores normais com corrente, né? 2 tratores ligados na corrente, dá até um trem ruim no coração, jogando aquele monte de mata pro chão, né? Feito isso, na onde é o leito, vem aí o trator de esteira para limpar. Então, tá invertido, né? Primeiro o trator de esteira, depois vem a dona patroa. Esse vem primeiro, esse vem depois. Quando há reforço do subleito, lembra que nem todas as camadas são obrigatórias, hein? Quando há o reforço do subleito, ele é executado depois de você ver passar o trator de esteira e passar a patrol, tá? As características do material utilizado têm que ser melhor do que a do subleito, e a largura dele, dessa camada de reforço, já inclui, inclusive, o acostamento, se houver, né? Se a gente vai falando de uma pista rodoviária, né? Isso serve para loteamento, para qualquer coisa, mas aqui esses slides estão mais voltados para estradas, porque isso é pavimentação de estradas. Eu estou importando uma matéria do presencial de pavimentação de estradas. A operação de construção de subbase e base. Eu descrevi aqui base e subbase estabilizada granulometricamente, ou seja, com controle de granulometria, solo brita graduado, ó. Solo brita é o que o colega falou lá, o Rony falou, o Rony não, desculpa, foi o outro colega, me perdoe. Falou lá, o 80-20. Solo com brita. Brita graduada, que é o BGS, só brita, tá? Como é que é feito? Primeiro é feito a escavação, a carga e a descarga, depois o empilhamento, depois a mistura e espalhamento. Gente, você vai escavar de algum lugar, vai colocar no caminhão e vai levar para o grade da pista. Vai empilhar isso de tantos em tantos, de maneira que fica mais fácil para espalhar, né? Você não vai empilhar tudo de uma vez, porque senão você tem mais trabalho de máquina do que de caminhão, né? O custo do caminhão é mais barato que o custo da máquina. Então, o caminhão já vem o basculante espalhando nos pontos específicos, para depois vir a mistura e o espalhamento, tá? No caso de haver 2 ou mais materiais a serem utilizados, olha o exemplo do colega, procede-se a mistura antes do espalhamento. Então, não é no espalhamento, mistura-se antes. Quem que pode misturar isso? Quem que normalmente mistura isso? A própria Patrol, ou, principalmente, né, nessas empresas maiores, a Pulve Mix, tá? A Pulve Mix, você joga tudo ali nela, ela já faz a mistura e já vai deixando isso no caminho. Aí a Pulve Mix, ó. Certo? Ela tem essa caçamba, nem sempre aí na frente, essa é a Pulve Mix bonitona e tal. Tem Pulve Mix dessas mais simples que ela é tracionada, ela é puxada por um trator comum, tá? Mas essa caçamba misturadora aí, ó. Pulverização. Tá? Essa operação normalmente é utilizada em materiais de natureza coesiva, argila. Não é só argila, argila, silt e areia muito fina. Podem ser utilizados escarificadores, grade disco, arado, isso mesmo. Todo mundo sabe disso, que o Brasil é um país meio rural, né? Todo mundo sabe que é um arado, que é pelo menos quem é do interior, né? Quem nunca fez um arroz no disco de arado? Eu não sei nem como é que aram a terra, mas como é que faz uma comida no disco de arado, também não sei fazer, mas sei comer, né? Então, é por aí. Todo mundo sabe o que é isso aqui no interior, né? Ou a Pulve Mix também faz isso. Quais são as funções? Destorrou o material, sem quebrar a partícula, faz mistura de água, que é para você ter aí a umidade desejada, chamada umidade ótima, faz aeração do solo, quando o solo está muito úmido. Você está construindo uma área onde é nascedouro de água, tem muita água saindo ali perto. O solo normalmente é muito úmido, então você tem que secar o solo. A umidade ótima está abaixo da umidade natural. Então, também existe esse processo, tá? E aí você está vendo uma grade de um trator, né? Um trator convencional, não é um cinquentinha, porque ele está bem maior do que um cinquentinha, né? Mas é um trator com um arado, né? Puxando um disco de arado aí. Depois tem a umidificação ou secagem, que aí você faz no caminhão-pipa,
aí não preciso falar muito disso. A questão é a taxa de aplicação. Esse caminhão tem um tacógrafo, não é igual esses pipas normais que você vê na cidade para encher piscina, caixa d'água ou qualquer outra coisa que ele não tem muito controle de vazão. Esse sim, esse tem que ter controle de vazão, justamente para você saber quanto de água você vai pôr em determinada área para você compactar, porque se você quer chegar na umidade ótima, você tem que ter controle dessa água, não é simplesmente sair jogando água à revelia. Agora vem a compactação. Então, é a aplicação de energia de compactação, que ela pode ser por pressão ou rolagem, por impacto ou percussão, ou por vibração. E normalmente são utilizadas as três, cada um na sua característica, né? Em volta de bueiro, de obras de arte, você faz com o sapo manual, que é por impacto ou percussão, tá? Por pressão ou rolagem, são as camadas finais, né? É a camada, por exemplo, de revestimento, que você faz no rolo tandem. Por vibração, você faz a camada da base vibrando, né? Porque você usa o rolo liso com vibração. É o que trinca as casas em volta, não é o que está fazendo base. O revestimento pouco trinca as casas, porque o rolo... há quem ligue a vibração do rolo, mas o normal é o rolo passar sem vibração. A vibração mesmo é na camada de base. Essa trinca as casas todas em volta. Porque o rolo ele fica trepidando, né? Então, pressão, rolagem... nós vamos ver, eu estou adiantando um negócio aqui que nós vamos falar. O rolo liso, o que ele faz? Ele compacta. Eu vou ler aqui para não perder. Ó, rolo liso. São mais adequados para serem usados na compactação de solos mais secos e de maior densidade, como areia, brita e cascalho, tá? Ele conta com pneu num eixo e um cilindro vibratório no outro. Esse cilindro golpeia o chão, que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Isso que vocês estão vendo, gente, é um BGS. Ele está compactando um BGS, uma camada de brita. E aí, como a brita é granular, você precisa vibrar para ela também melhorar essa diminuição no índice de vazios, né? Então, tá aí esse cara. O pé de carneiro. O pé de carneiro tem a mesma função, só que ele é usado em solo. Principalmente, aqui fala que é mais solo arenoso, mas argiloso, mas é em qualquer material, tá? Não pôs brita, é a subbase. A primeira é o subleito. O subleito, cara, é isso aqui, ó. Quem compacta subleito é o pé de carneiro, que tem esses tarugos aí, ó. Eles machucam mais o solo, então você vai passando várias vezes, você vai machucando, você vai comprimindo esse cara cada vez mais. Então, aqui está o contrário, né? A primeira capa, você está construindo, lembra? O revestimento é a última, você está construindo bem de baixo para cima. O subleito, o pé de carneiro, a base, o liso, e o tandem. Ué, cadê o tandem? É porque tá aqui vai vir a imprimação também, eu já vou falar dela. Já vou falar, vou voltar. Olha o tandem. E o tandem é esse rolo de lata aí, né? Onde as duas rodas... E também tem de pneus, tá? Para fazer isso daí. Eu não sei se eu pus ele aqui. Não pus. Tem o rolo de pneus também, que são vários pneus, são 4 pneus, assim, um do lado do outro. Eu vou colocar para mostrar para vocês, para não ficar no ar. Não quero deixar nada no ar. Aqui não, é de cá. Rolo de pneus. É esse cara, ó. É esse cara. 4, acertei mesmo. 4 pneus, certo? Também serve para a compactação. Muitas empresas utilizam os dois, tá? Primeiro passa com pneus e depois vem matando com o tandem. Fechou? Então, não ficou no ar. Eu não sei por que eu não coloquei isso na minha apresentação, mas, enfim, não coloquei. Imprimação.
né? Fizemos a base, agora nós vamos imprimar. Também chamada de imprimadura ou prime coat. É uma aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície de uma base concluída antes da execução de um revestimento asfáltico qualquer. Que seria isso daqui, ó. Você vai impermeabilizar a superfície com emulsão asfáltica do tipo RR1C. Tá? Então, vai impermeabilizar do tipo RR1C, impermeabiliza essa camada. Qual que é a função? Ela promove condição de ligação e aderência entre a base e o revestimento. Agora, uma grande observação disso aqui. A camada que tem função de promover a ligação é a camada de pintura ou binder. Pintura ou binder. Essa sim, a função dela é promover a ligação, e ela é feita com RR2C, né? Ela é a cola mesmo. Se você colocar dois tipos de emulsão, elas são iguaizinhos. Qual que é a diferença? Uma botina vai colar na botina no que você andar, a outra fica um pouco grudento, mas uma gruda bem mais. Tá? Então, aqui é essa função. Então, essa função aqui é duvidosa. Eu peguei num livro, ela é duvidosa. Porque aqui vocês vão ver que não vai ter a pintura de ligação. Pintura de ligação. Não está nessas etapas aqui. Porque muitas vezes se utiliza a imprimação fazendo papel, como vocês estão vendo aqui, de impermeabilização e de pintura de ligação. Mas o melhor procedimento possível, ele é mais caro, mas as boas práticas dizem, faça a imprimação e depois a pintura de ligação. E aqui a função dela mesmo é aumentar a coesão da superfície, porque ela penetra aí, ela vai penetrar no meio das britas entre meio centímetro e 1 centímetro. Então ela faz uma colagem nas britas superiores. Nós vamos ver isso no ensaio que nós vamos ver de adesividade do ligante. Como é que faz a imprimação? Primeiro faz a varredura da pista, tá? Utilizando vassoura mecânica rotativa, ou vassoura 1 mesmo, na mão. Pode ser usado jato de ar comprimido, e se tiver muito seco, poeirenta, você umedece, tá? Tá aqui errado. Umedecer, é umedecer. Aplicação do asfalto, eu coloquei asfalto aqui, mas é emulsão asfáltica. Emulsão. Feita por meio de um caminhão espargidor com a taxa de 7, aqui tá alta essa taxa, tá? Eu vou até pegar a taxa da imprimação. Vamos ver se eu não lembro de cabeça. Não lembro de cabeça, mas não é difícil de consultar aqui, não. Cadê? Ctrl F, taxa. Vamos ver se ele fala da taxa. Ó. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, dependendo de ser determinada experimentalmente na obra. As taxas de aplicação de asfalto diluído são na ordem de asfalto. Emulsão é asfalto diluído, tá, gente? Emulsão é asfalto diluído. De 0,8 a 1,6 litros da emulsão da ordem de 0, né? Aqui é do asfalto diluído, desculpe. E da emulsão de 0,9 a 1,7. Então o material não está viajando, não. Eu achei muito, mas o material está correto, tá? Está até aquém, né? Está até aquém. Então, da ordem de 0,9 a 1,7. Vocês viram que não tem muito drama, né? Tem norma para tudo. É só para dar um Google e vai na norma. Por que eu fui rápido desse jeito? Porque eu já sabia. Vocês podem ver que fica até em roxo os lugares que você já clica, né, gente? De tanto eu pesquisar isso. Mas, assim,
um dos motivos de vocês estarem tendo aula, um dos motivos de ter professor aqui é para que, né, ajude vocês nesse sentido. Depois, claro, ajude vocês nesse sentido de saber que vocês podem pesquisar, que vocês podem procurar as coisas, não é? Muito bem. Aqui o caminhão espargidor, com seus biquinhos espargidores aqui, né? Olha os bicos aqui. Com os bicos espargidores para espalhar esse trocinho. Alternativamente, não, senhor. Depois. Não sei porque eu digitei alternativamente aqui. Depois da imprimação e da pintura de ligação, caso haja, você vem com as vibracabadoras de asfalto, né? Onde aqui fica o operador. Olha o tamanho do pescoço desse cidadão que eu desenhei. Aqui ficou o operador, mexendo aqui assim. Aqui fica o piloteiro, sentadinho. Aqui se carrega, se joga o asfalto quente, né? Se for um asfalto quente, né? Normalmente, o mais usado no Brasil é o CBUQ, concreto, betuminoso, usinado a quente. Então, se joga o CBUQ aqui, aqui se regula a espessura do espalhamento, e aí sai o pavimento na espessura requerida. Então, Rzão é a variável de espessura de revestimento. Aqui sai o nosso Rzão, então. É o que vocês estão vendo, o Rzão aqui. É isso. Aqui vocês estão vendo uma operação de recap, né? Pelo jeito. Não, construção mesmo. É a emulsão que ficou falha, ó. Ficou uns pontos, tá vendo? Olha uns pontos aqui sem imprimar, ó. Olha aqui. Olha o tanto de pontos sem imprimar. Ou foi sujo depois. Desculpe. Isso aqui pode ser areia, pode ser uma sujeira depois, tá? É por isso que tem que ver em loco, né? Não tem jeito de você fiscalizar por foto. Tem muito colega que gosta de fiscalizar por foto em outros municípios. Eu acho isso um absurdo. Se você não for lá, não passar calor. E, gente, vocês pensam numa operação. Eu sou curioso demais, aprender, né? Então, eu fiz uma rua inteira aqui em cima, na mesma posição desse cara. Subi aqui e falei, deixa eu acompanhar você aí. E fui acompanhando, e eles trabalhando, a galera com as pás aqui no canto, e eu, de tempo em tempo, descia fazer a medição, fazia um furozinho com um vergalhão que eu tenho lá na minha sala, um vergalhão que ele já foi, eu já tenho as medidas nele, já graduei ele, então, tempo em tempo, fazer uma medidinha, o cara já vinha capaz, já fechava aquela medida, para confirmar a espessura, mesmo o cara garantindo que ele tinha colocado aqui, gente, porque é o seguinte, você tem um asfalto abaulado, a base nem sempre tem a mesma abaulação. Se você paga 3 centímetros de asfalto, não é 3 médio, não. É 3 no pior ponto. Então, às vezes, aqui dá 3 e aqui dá 5. Perto da sarjeta. Paciência. Tem que dar no mínimo 3. E aí o rolo tandem, né? Que vem para acabar isso aqui. Eu já tinha mostrado ele. O rolo tandem é o rolo de pneus. Tá? Vou mostrar para vocês, então, efetivamente, o primeiro vídeo de prática. Que não vai rodar por aqui, nós vamos ter que ir na internet, cara, e rodar isto em algum lugar. Deixa eu jogar para cá esse outro Google aqui, que esse daqui é pago. Construção das camadas de pavimento, DENIT, vídeo. Deixa eu escrever aqui vídeo. Eu devia ter pesquisado isso antes. Fui direto no Mr. YouTube.
Tá chegando a hora do jogo, moça. Tá chegando a hora. Execução dos camadas. Ah, não brinca não. Desse negócio. Aí, gente, só um minuto. Você tá pedindo, pede uma coisa, ele tá entregando outra. Vocês vão me aguardar um pouquinho. Eu vou achar esse vídeo aqui que é dever moral. Espera aí só um minuto. Eu tenho ele no computador. Eu achei que era fácil de achar na internet aqui. Vou achá-lo aqui. Gente, onde foi parar isso? Ah, consegui. Consegui. Eu não sei onde está, mas o slide sabe. Ele sozinho ele achou.
Põe alto.
Ceará, eu não lembrava de onde era, né? Ceará. Programa de mestrado da Universidade Federal do Ceará. Olha, depois eu vou procurar onde está esse vídeo no computador, porque... Travou! Travou? Destravou. Pessoal, 15 horas e 30 minutos. Eu tinha mais para falar, algumas coisas para falar para vocês, mas não vai dar tempo. Eu não quero fazer nada correndo. Então, vou abrir para perguntas. E depois das perguntas a gente faz o encerramento. E aí eu volto na próxima aula falando sobre o CAP, os ensaios do CAP, os tipos de revestimento. E a gente vai embora falando sobre isso. Ângela. Professor, deixa eu baixar o volume aqui. Eu preciso que você está em 2 usuários. Você deve estar no seu celular e no computador. Eu preciso que você feche o áudio do outro. Eu baixei. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Esses asfaltos, eu moro aqui em Goiás, o asfalto daqui, sempre quando eles vão fazer, eles fizeram agora esses dias, mas tá uma porcaria, porque pedagiaram o asfalto aqui a 452, pensa numa porcaria, que a Rota Verde tá com conjunto com as porcarias de umas empresas aí, que só Jesus na causa. Tá cobrando um pedágio caríssimo e o asfalto não fez nada. Só fez buraco, tampou os buracos, pintaram os buracos. Mas eu queria falar, nem não era sobre isso. Essas massas, esse trem que eles tiram, esse resto de asfalto, que eles arrancam e jogam nas beiradas das pistas, dizem que ele estraga o solo, não sei como é que é, não pode ser espalhado, né? Ele é proibido espalhar. Mas o que eles vão fazer futuramente com esse monte de trem que eles deixam nas beiradas das pistas, pelo amor de Deus? Ângela, o nome disso é raspa ou fresa. Fresa é porque a máquina que vem tirando isso, ela vem cortando pela frente, tem uma boca atrás, né? E vai jogando aquilo no caminhão, ela chama fresadora. Essa fresa, ela tem 2 utilizações principais. Uma é a reciclagem de pavimento. Existe pavimento reciclado. Então, no lugar do agregado graúdos, em parte do agregado graúdo, é colocado esse material reciclado. Quando as empresas juntam na beira da pista, é porque elas não vão reciclar esse pavimento. Não vão reciclar a fresa. Por quê? Eu já conversei com 2 engenheiros de usinas de asfalto diferentes. Uma de Ituverava, não, mentira, uma de Ribeirão, que atendia o Ituverava, e uma de Uberaba, que atendia na mina. Quando o CBUQ, para você ter ideia, que é esse mais comum, esse asfalto mais comum, ele é aquecido a 170 graus Celsius. Até 175 é o máximo, porque é o ponto fulgurder. 170 graus Celsius. Quando você joga essa fresa a 170, ela tá aderindo às paredes do forno e está dando prejuízo para depois desaderir isso. Entendi. Então, está virando um custo que a galera não está querendo abraçar. E aí, quando eles põem em beira de estrada, isso é para levar depois para fazer base de rodovia rural ou de novas rodovias. Aquele primeiro material que você viu lá, fazer a subbase, aquela terra que eles espalharam e fazer a subbase, se você tem esse material, ele é excelente. Ele tem uma resistência, um CBR muito maior do que do solo original. Então, se você leva ele, espalha, compacta, depois vem com BGS, depois vem com asfalto, fica, ó, maravilhoso. Eu tinha pensado mesmo, desaproveitar, porque fica juntando muito. Nossa, já vi em vários lugares. Deixa eu te falar um negócio. Aqui no interior de São Paulo, isso é ouro. Isso é ouro. Eu não estou com computador aqui, mas acho que você acredita que eu estou falando. Eu podia te mostrar quantos e-mails eu tenho disparado pedindo isso para a Estrada Municipal Rural. Você espalha isso na Estrada Municipal Rural e vem com a Patrol passando isso, não precisa de compactador, não. Com a própria roda da Patrol você compacta. Isso melhora a estrada de terra, assim, 900%. Pode ficar tranquilo que isso vai sumir daí rapidamente. Eles vão dar fim. Ou eles vão vender, ou eles vão doar. Antigamente doava-se.
Aí agora a concessionária que está aqui nesse trecho da 050, depois da ponte do Rio Grande, ela não está doando mais. Porque, segundo ela, foi isso é o que eu escutei, Rádio Peão. Então, foi doado e isso foi vendido depois. Então, eles pararam de doar. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada, viu? Nada. Aqui em BH, o Nilson fala que aqui em BH também. Eu imagino que é ouro, né? Em BH é ouro, né? A fresa, a raspa é ouro. E o Gustavo fala que tem questão ambiental desse rejeito. Claro que tem. Você sufoca o solo na qual ele está por cima, né? Primeiro que o solo não respira, você sufoca esse solo, né? Faz sombra. Mas eu não sei se é algo que vai matar esse solo depois que você retirar. Não sei. Aí é um conhecimento que eu não tenho. Mas que isso é vendido, que tem valor venal, que isso não é um expurgo, não é. Eles deixam na beira da pista porque não dá para você carregar, né? Se fosse resto de gás, se fosse latinha de cerveja, não ficava, porque a galera ia parando de carro e pegando. Mas o pessoal não vai parar de balde em carro e catando isso. Por isso que eles largam na beira da estrada, porque você precisa, para levar isso sem a autorização deles, vai precisar de uma pá carregadeira, você vai precisar de um caminhão basculante, e aí é uma operação meio visada, né? Bom, é isso. 15 horas e 36 minutos, nós passamos, vamos lembrar que nós passamos direto, não fizemos intervalo, então, nossa aula, teoricamente, ela acabaria mais cedo mesmo, que a gente tem que descontar aí os 20 minutinhos de intervalo. Eu me dou por satisfeito do jeito que ela andou hoje, eu acho que foi bem, e espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha servido para vocês para alguma coisinha, tá bom? Bom jogo para nós, né? Passar a raiva logo de primeiro jogo né? Hoje não vai passar, não. Acho que não. Hoje é 2-1. 2-1 para nós. Deus te ouça, viu? Deus te 2-1 para nós. Beleza. Valeu, galera. Tchau, abraço para todos. Estados Unidos.